e esclarecimento nesse nosso encontro de hoje. Namaste Naradevaya Namo Narayanaya Cha Badadivananata Yoginam Pataye Namaha Namaste Mitra Devaya Gurave Brahmavarsashe Namo Mahadvya Siddhibhyo Gurabhyacham Namo Namaha. Glória a ti, Naradeva, e glória a ti, Narayana, que dos bosques de Badari e dos yogis é o Senhor. Glória. Glória a ti, Mitradeva, Guru de Brahmico esplendor. Glória aos Mahatmas, Siddhas e Gurus. Glória, felicidade. Muito obrigado. Namastê. Deixa eu só começar com uma pequena invocação, que é da nossa lição, da nossa disciplina diária. Acho que todos conhecem. Om Namaha Sri Parama Rishibhyo Yogibhya Shubhamastu Sarva Jagatam. Om, Om, Om. Bom, esse é o nosso primeiro encontro e é de fato um encontro para que a gente possa, aos poucos, ir estabelecendo o diálogo do coração, que esse é o objetivo de todas as egrégoras, que esse é o objetivo do Shuddha Dharma, esse é o objetivo da Bhagavad Gita, esse é o objetivo quando a gente estuda a Bhagavad Gita, é compreender esse diálogo misterioso entre Krishna e Arjuna, que acontece dentro de nós e acontece também fora de nós, em todas as nossas relações, né? Então, essa aproximação, a gente começa assim, também aos poucos, quando a gente vai se conhecendo e vai experimentando da energia do outro, vai trocando energia com o outro, e a gente junto vai construindo essa energia, que é a energia onde a gente possibilita a manifestação dos insights do Shuddha Dharma, né? O Krishna lembra, aliás, a Bhagavad Gita, na Bhagavad Gita, né? Krishna lembra a gente disto, que Arjuna foi a oportunidade para que ele fizesse aquele discurso, aquela fala da Bhagavad Gita. Existia todo um ambiente, um campo magnético, se a gente quiser dizer assim, para que aquela força, para que aquele conhecimento pudesse se instalar de Krishna para Arjuna. Ainda que essa metáfora também se dê como uma metáfora da arte, da ciência, da meditação, como o diálogo que se passa dentro de nós, também existiu esse diálogo externo entre a pessoa divina, que representava a divindade, que era Krishna, e a pessoa de Arjuna. E esse momento é tão único, tão especial, essa revelação do Shuddha Dharma é uma coisa tão complexa e tão bonita que essa arte, essa ciência da meditação, está revelada na Gita, que nós conhecemos muito bem, se expressa no Shuddha Raja Yoga, nas 3 dhyanas, no entendimento de karma, como essa respiração que a gente respira, o alento vital, essa ideia de bhavana, essa ideia da unidade, né? Tudo isso depende de um certo modo da gente se relacionar com o texto e
entre nós, com a gente mesmo. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o estudo da Gita pode ser a coisa mais profícua, mais maravilhosa, mais transformadora, mas pode ser também aquela coisa em que a gente se habitua com a letra morta das escrituras, que não levam a lugar nenhum. Né? A própria fala de Krishna, para que ela tenha poder e para que esse Shuddharma de fato se expresse, reverbere na nossa vida, ele depende de um compromisso nosso, de um preparo nosso, de aceitação, para que exista essa reverberação. Então, só estou fazendo isso como um preâmbulo, antes da gente iniciar o nosso estudo, mas lembrando que a gente não estuda, não se debruça sobre o texto da Gita, se a gente não tiver essa intenção, de fato, de querer essa aproximação com o sagrado, né? Isso é tão forte. Bom, todos nós acho que sabemos que, independente da versão e da história, que a Gita é só um minúsculo capítulo de uma obra maior que hoje em dia é conhecida como Mahabharata, né? O grande épico. A gente pode falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? Então, no próprio Mahabharata, aliás, eu gosto assim, ó, desculpa eu falar isso, mas é tão bom quando a gente está na conversa presencial, quando a gente olha olho no olho, é só aí que a gente sabe se o diálogo de coração a coração está acontecendo, se vai acontecendo. Né? Então, quando a gente vai assim para esse ambiente virtual, é bom que a gente mantenha assim as imagens, porque o olho a gente já sabe, né? Ele mostra o que vai na alma e ele também nos empodera, ele possibilita com que a troca aconteça e se enriqueça. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu gosto de falar da Gita, depois a gente pode falar disso, é um tratado que eu chamo de assistemático. Um tratado assistemático sobre o Shuddharma. Por que é assistemático? Estou fazendo a contraposição com a ideia de sistema, uma ideia ordenada. Né? Quando eu lembro do contexto do Mahabharata, tem dois livros do Mahabharata que são importantíssimos. Um, obviamente, é a Bhagavad Gita. E lá no final da Gita, existe um outro texto que imagino que todos conheçam, tenham ouvido falar, mas que os nossos mestres, os nossos instrutores, nos seus artigos mais que cuidam dos aspectos mais secretos do secreto da doutrina Shuddha, se refere a esse texto, que é a Anugita. Anugita. Todos, só para eu me situar aqui, todos sabem do que eu estou falando? Desse texto, a Anugita? Não, né? Não conheço. Porque é tanto material maravilhoso, tanta coisa para ser traduzida, e há uma quantidade tão grande de cartas, de documentos, de artigos, e essas informações às vezes ficam perdidas e escondidas. Mas quando a gente estuda o Mahabharata, ele é um Mahabharata, ele tem várias classificações, em 18 volumes ou em 100 livros menores, cada um com um título. Nessa arrumação de 100 livros, o livro 63 seria a Bhagavad Gita. Tá? Na arrumação de 100 livros. Na arrumação de 18 capítulos, a Gita é parte do Bhishma Parvan, né? Ela é parte ali do sexto livro, a Gita, do Mahabharata. Agora, lá no final do Mahabharata, já lá bem próximo do final, existe esse texto que se chama Anugita.
Depois a gente pode fazer uma pesquisa, inclusive no Google, em outros lugares, e a gente vai poder ter dados sobre o que é Anugita. Anugita, um dos modos de traduzir isso, significa aquilo que vem depois da Gita. Então, eu tenho a Gita e tenho a Anugita, que é o que vem depois da Gita. E esse texto, ele é ilustrativo e explicativo do valor da Bhagavad Gita. Porque quando a gente está no Anugita, de novo, existe o diálogo entre Krishna e Arjuna, na Anugita, que é esse texto que sempre dialoga com a Gita, nos estudos mais esotéricos, mais profundos. A gente sempre leva esses dois textos em conjunto. Na Anugita, Arjuna lembra a Krishna da maravilha que foi o evento da Gita e de quando ele teve aquela visão que ele entra em êxtase e ele pode contemplar as múltiplas formas da divindade. E ele lembra de todo aquele conhecimento, toda aquela coisa maravilhosa, toda aquela revelação, que é a própria reforma da tradição védica, da tradição de um certo entendimento vedantino dos Vedas. A própria Gita já é essa reforma. Embora esses textos vedantinos tenham se apropriado do texto da Gita para continuar usando esse texto para afirmar as velhas verdades que o texto veio refutar. Então, quando Arjuna lembra Krishna, ele fala, Krishna, mas eu, aquele momento mágico se passou e eu me esqueci de muito daquele conteúdo. Será que a gente poderia retomar aquela conversa e você, de novo, retomar aqueles temas? Porque agora eu me sinto esquecido, né? Então, o Krishna faz uma admoestação suave, uma admoestação espiritual, que é, na verdade, um ensinamento espiritual, não só para o próprio Arjuna, mas para toda a humanidade, sobre isso que eu mencionei antes. Que aquele momento único, absolutamente de uma realidade fenomenológica existencialista, ele não se repete na vida do mesmo jeito que ninguém se banha no mesmo rio duas vezes. Isso é o que Krishna responde para Arjuna. Naquele momento da crise tão crucial, naquele momento tão agudo, né, onde ao invés de eu saudar o sagrado e o divino no ambiente mais adequado, num templo, ou no ambiente do Gurukula, de um ashram, da família, eu tenho que fazer esse ambiente no Kurukshetra, no campo de batalha. É ali que foi feita aquela revelação. E aquele ambiente tão crucial que fez com que Arjuna experimentasse do fundo das suas entranhas todas as suas dores, as suas dificuldades, e movesse todo o seu esforço para compreender a verdade, tudo isso no Gita já foi suavizado, já se passou. E eu sei que a gente pode falar de Arjuna, inclusive, como uma espécie de avatar como Krishna, mas antes disso ele é um ser humano. Como todos nós, seres humanos, nós nos anestesiamos depois das dificuldades, com a primeira facilidade que chega à nossa vida, e em seguida a gente esquece ou descuida da disciplina espiritual. Então Krishna disse: ainda que eu quisesse te contar e revelar a Gita de novo para você, isso é do ponto de vista, sei lá, numa linguagem moderna, do ponto de vista
sei lá, termodinâmico, da física, é impossível. Porque não existe essa diferença de potencial, não existe essa fome, de um lado, que gera essa ego-vacuidade, se eu fosse utilizar a fala mais na linguagem do taoísmo, que precisa ser preenchida com uma eu-plenitude. Isso não existe mais. Então não tem como eu reproduzir aquele discurso. A Gita não pode ser contada essa segunda vez. Ficou um registro. Né? Então, Krishna diz para Arjuna, que é uma coisa muito interessante, né? Ele falou, olha, eu não posso mais te contar aquela experiência única, quando eu te dei a visão divina, para você ter acesso a uma experiência que nem os grandes siddhas da hierarquia, a eles tiveram acesso a isso. Uma experiência que nenhum outro mortal teve. Eu não posso te conceder aquilo de novo. Aquilo foi aquela coisa única que aconteceu na história desse planeta, aquela experiência. Mas, para te atender, eu posso agora fazer uso daquilo que a gente faz quando lida com as criancinhas espirituais desse planeta. Eu posso contar agora para você historinhas dos Puranas, metáforas, fábulas, que te remetam àquela mesma verdade, aquela verdade aguda, né, de uma metafísica sofisticada, de uma compreensão filosófica que transcende tudo que tem nessa natureza, não é possível. Mas eu posso te falar dos mitos, eu posso te falar dessas historinhas. Então, isso é a Anugita. Ou seja, a Anugita já antecipa que todas as sistematizações, todas as tentativas de aprender o sagrado, elas sempre vão ser tentativas de aprender a superfície do sagrado. Aquela coisa mais simples, mais a experiência profunda, essa continua oculta e ela só se dá para aqueles que se preparam espiritualmente para esse encontro, que leve uma vida de coerência entre o seu discurso e a sua prática. À medida que a gente se afasta disso, isso não acontece. E essa experiência, ela jamais vai ser sistematizada como se fosse um curso técnico em módulos que você oferece um diploma no final do curso e uma patente espiritual para a pessoa. Isso não pode ser assim. No caso da Gita, isso é uma coisa. Então, isso é a Gita. Isso é a Gita. E é disso que a gente vai tratar aqui. Por isso que a gente precisa, do início, relembrar do nosso compromisso com essa egrégora, com esse esforço da gente criar esse ambiente para poder iniciar esse diálogo do coração. Né? Por quê? Porque a Gita, na verdade, a gente costuma dizer que a revelação do Shuddha Dharma aconteceu em 1915 e que chegou às mãos de Subramania, alguns textos, do Pandita Dhanaraj, né? E pronto, foi feita a revelação. Tá certo, isso foi feita a revelação desses textos externos, né? Mas o Shuddha Dharma desce a esse planeta, a manifestação, a inauguração dessa era é com um avatar Krishna. Então, o que a gente chama de Shuddha Dharma é o Krishna Dharma.
que é como Krishna mesmo define o yoga na Gita. Ele diz para Arjuna: eu vou revelar para você aquele ancestral yoga que se perdeu, a essência daquele ancestral yoga que hoje a gente encontra por aí sistematizado em sutras, são sistematizações de todas as naturezas. Mas aqui na Gita eu não vou falar de sutra, eu vou falar desse canto que é Gita, né? Que é esse elogio, que é essa revelação que eu estou fazendo para você, da essência desse yoga, da pureza desse yoga, ou seja, o Shuddha Yoga, que na sua essência trata da arte, da ciência, da meditação. A meditação dentro, fora de nós, uma divindade exterior, dentro de nós, no átomo, no nosso coração, e a meditação transcendente, quando essa dicotomia sujeito e objeto quase que praticamente se dissolve. E quando eu alcanço esse estágio, aí eu entendo que meditação digna desse nome é aquele estado que eu cultivo quando eu acordo e ele se estende 24 horas por dia, vai até eu adormecer. Durante o dia, ele é uma expressão da meditação na ação, que é o que Sri Janardana costumava tratar, principalmente no artigo, tem vários, mas quando ele escreve sobre o Shuddha Pranayama, ele diz isso, que quando eu respiro esse alento vital, comungando com essa ideia de sagrado, e eu irradio para o mundo essa noção de bhava, essa ideia de amor, que eu estabeleço essa conexão com o sagrado, quando eu falo a partir daí, quando eu ajo a partir daí, eu estou em meditação e a minha ação ela começa a se aproximar da perfeição, porque você não é mais você quem age, mas você passa a ser um instrumento da divindade que age por seu intermédio. Então, quando você age assim, você está em meditação, meditação na ação. E essa meditação tem várias reflexões que a gente pode fazer sobre ela, mas a fala balizada da Bhagavad Gita e expressa textualmente por Sri Vajra, aliás, por Sri Vajra também, mas originalmente por Sri Janardana, diz: yoga é maestria sobre todas as ações. Então, a pessoa descuidada, a pessoa desleixada, a pessoa desonesta, são todos bem-vindos ao Shuddha Dharma, mas eles têm que saber que todo o trabalho que eles são convidados a realizar é para que eles se tornem honestos, para que eles se tornem buscadores dessa maestria, dessa perfeição, que é como Sri Janardana se referia ao yoga. Então, tudo isso está na Gita, que é um manual de meditação. Mais do que isso, é um manual de tantas coisas. É um manual de gestão, né, até empresarial. Processo de tomada de decisão. Como é que eu tomo uma decisão? Como eu descubro qual é o melhor curso de ação? Vou por aqui ou vou por ali? Olha, quem está com essa dúvida é Arjuna. Né? O que eu devo fazer? Estou perdido, confuso. Me ajuda. O que eu faço? Então, esse é o questionamento da Gita. É isso que a gente vai tratar. Agora, o que é a Gita? Quando ela, de fato, apareceu nesse planeta, na tradição oral, passando à tradição escrita, se perdendo, gerando folhas de palmeira, onde tem registro de uma Gita, outras que se fala do registro acásico na Mahagurha, onde estão os textos do Shuddha Dharma. Né? Então, o que é a Gita? O que é o Mahabharata? Como a Bhagavad Gita chega ao Ocidente? Como ela é recebida no Ocidente?
como os grandes filósofos, como os grandes poetas, como os grandes artistas receberam esse texto, né? Como esse texto, com esse formato ortodoxo, dialoga com o outro texto, que é essa Gita do Shuddha-dharma. E por que eu estou dizendo isso? Porque é importante, assim como na primeira edição do texto da Shuddha-dharma, de 1917, quando ele foi editado na Índia em sânscrito, sem a tradução ainda de Vasudeva Rao, que só vai vir nos anos 30 para o inglês, quando o texto sai em sânscrito, ele sai, na sua introdução, com uma tabela comparativa, verso a verso, com a outra Gita, para dizer, inclusive, onde essas duas Gitas se aproximam e onde elas se separam. Na verdade, as diferenças são metodológicas, né? Então, quando Hansa Yogi, o grande comentarista do Shuddha-dharma, dos textos sagrados do Shuddha-dharma, quando Hansa Yogi acessa a Gita em algum lugar e produz o seu comentário, segundo essa arrumação, uma Gita de 26 capítulos, ele faz isso no contexto que a gente chama de uma baixa, ou seja, de um comentário sobre um texto sagrado que ele acessou, vai se saber onde. Não vou discutir isso aqui, porque a gente não tem condições de analisar um ser dessa dimensão. Mas o que a gente sabe é que é uma baixa de Hansa Yoga. E quando a gente, talvez tenha sido um pequeno equívoco, quando a gente destaca esse comentário e publica só o texto, sem a baixa, e diz que eu estou apresentando uma nova Gita, isso gera um mal-estar na Índia e no planeta todo, né? Porque aí você tem que apresentar se é uma nova Gita, cadê as evidências científicas, empíricas, onde é que estão as folhas de palmeira, como é que nunca ninguém mencionou isso? Porque como a Gita foi recebida no Ocidente, o que a gente sabe é que o texto mais antigo da Gita, que sobreviveu, claro que ela vem da tradição oral, mas depois que ela alcança a sua forma definitiva na tradição escrita, o texto mais antigo que chega até nós é aquele que vem junto com o comentário de Shankaracharya, que é ali dos anos 700, 700 e qualquer coisa. Então é ali que eu tenho aquele coisinha escrita, que é Shankara com o texto da Gita. Esse é o texto mais antigo. E no seu comentário, Shankara critica o comentarista anterior. Só que para nós, para nossa civilização, Shankara é o primeiro comentarista, porque tudo que veio antes dele se perdeu. Agora, curiosamente, quando a gente estuda com um pouco mais em detalhe, essa crítica que o Shankara faz ao comentarista que o antecedeu, a gente fica surpreso de ver que o que Shankara, como representante do Kevala Sankhya, quem estuda a Introdução ao Estudo da Gita de Vasudeva Rao, sabe quem são os Kevala Sankhyas, né? Shankara é o representante, ele faz uma crítica ao comentarista anterior, que, ao que tudo indica, defendia o Shuddha Sankhya. Mas isso se perdeu da história do homem. Mas a evidência histórica, aquela que me aproxima mais próximo ao indício do Shuddha-dharma, é essa crítica de Shankara. Quase como se eu dissesse, o que Shankara está criticando é aquele Shuddha-dharma que existia escondido entre alguns grandes seres e que desapareceu. E que reaparece com Hansa Yogi em 1915. Eu falei bastante, tenho receio, claro que os nossos outros encontros
Isso é só uma introdução. Depois a gente vai caminhar para aquilo que eu acho que é o que todos nós desejamos, né? Que não é essa discussão, essas elucubrações distantes do texto, mas é a gente, de fato, ir ao texto, ler o texto. Só que nada melhor do que acessar o texto, fornecendo antes um pouco do contexto, para que a gente saiba as vozes, as falas, tudo o que está acontecendo. Então, foi essa a ideia de começar a fazer esse preâmbulo. Eu tenho receio, também assim como é o nosso primeiro encontro, eu não sei se essa minha fala ela é bem-vinda, ou se foi aceita. Então, a gente precisa agora estabelecer o diálogo, que é o que é próprio do Shuddha Dharma, de novo. Embora a gente pareça que está aprendendo isso muito lentamente. A nossa tradição, a própria tradição ocidental, a tradição latina, é a tradição que se funda não no diálogo, principalmente a parte mais dogmática, doutrinária, né? Ela se funda na estrutura dos sermões. Você vê que toda a literatura no Brasil começa com o Padre Vieira, sermões do Padre Vieira, que, se eu fosse resumir em uma palavra, sermão quer dizer o seguinte: eu falo, você escuta. Eu ensino, você aprende. Existe essa estrutura de poder, onde um lado é o detentor da verdade e o outro é o que vai assimilar essa verdade. E a dúvida, nesse contexto, se a pessoa que aprende duvida, então a tua dúvida não é esclarecida, mas você pode ser rotulado como um herege, porque a dúvida é o espaço para o demônio, é o espaço da perdição. Quando eu entro para a esfera do diálogo, quando eu tenho a liberdade que a Arjuna tem, e pergunta para Krishna, mas Krishna, eu não estou entendendo. Como é que você diz que ensinou esse yoga para fulano, para ciclano, se você não tinha nascido na época desses grandes seres? Aí Krishna responde para ele, se você não se lembra dos seus nascimentos, eu me lembro dos meus. E aí fala da teoria da reencarnação. Mas o mais importante é a liberdade que Arjuna tinha para se colocar honestamente as suas dúvidas. Isso é possível num diálogo de coração a coração. E é isso que fundamenta o Shuddha Dharma. É essa a única diferença em relação à tradição dos sermões. É isso que atualiza, num certo sentido, a tradição judaico-cristã. Porque ninguém vai negar que se Krishna revelou o Shuddha Dharma, quem viveu o Shuddha Dharma na sua integridade, como o maior exemplo desse planeta, depois da vinda de Krishna, foi o Senhor Jesus. Eu não tenho a menor dúvida que ele viveu. Então, o Senhor Jesus viveu o Shuddha Dharma, mas ainda assim, quando convida algumas pessoas para a experiência da transfiguração, que ele leva ali no monte, num certo momento, para viver algumas coisas, ou quando ele convida as pessoas para meditar e os discípulos dormem, né? Ele lembra que o mundo ainda não está preparado para a meditação. Ele diz, para vocês, são crianças, eu dou papinha de nenê, né? Porque vocês não podem absorver alimento sólido. O alimento sólido é a meditação. O alimento sólido são esses 2000 anos que o nenê precisou, o nenê ocidental, para se tornar adulto e maduro, para agora receber o exemplo de Jesus, conforme codificado na mensagem de Krishna. Isso é o Shuddha Dharma, né? E é o diálogo, porque não tem mais nenhum problema a dúvida, ela não é herética. E ainda mais, né? O Ocidente aprendeu da maneira mais dolorosa que a dúvida é o caminho que conduz à verdade e à certeza. É a dúvida que inaugura no Ocidente
o período da consciência. A consciência nasce com Descartes, que explica para o Papa: seu Papa, por favor, eu não sou herege, eu não estou duvidando de verdade. A minha dúvida é de mentirinha. É uma dúvida metódica que eu uso como método para pesquisar a verdade. Eu coloco sobre análise, né? Então, eu escrevo o discurso do método, um texto muito bonitinho, para explicar para o mundo ocidental, fundado na ideia de sermão, né? Que a dúvida pode me levar à primeira certeza sensível. E quando Descartes diz cogito ergo sum, o Ocidente nasce preparado para receber a mensagem da Bhagavad Gita. Que penso, logo existo, essa é uma certeza, fundada no direito de duvidar. Depois dele se sujeitar à tentação do Deus enganador, do demônio. Para quem conhece as meditações metafísicas de Descartes, sabe o que eu estou dizendo. Então, nesse nosso ambiente do Shuddha Dharma, quem está construindo e o estudo da Gita, é o diálogo que precisa ser estabelecido. E, contraditoriamente, eu estou aqui falando como se fosse um monólogo e um sermão, que é claro que é só como motivação para a gente estabelecer o diálogo e para que ele se enriqueça ao longo de todos esses encontros. Então, eu queria parar de falar, dividir a palavra com todos os colegas agora, né, para que a gente vá construindo, tecendo, que, ó, eu vi ali o Vanildo no congresso, escondidinho, que eu estou sempre escondido, eu não apareço, mas eu vi ali o Vanildo falando Tantra, Mantra, Yantra, né? Muito bonito aquilo no congresso. E essa ideia de você falar sobre, sobre, sobre essa dimensão. Mas sumiu o que eu ia dizer, então eu vou passar a palavra para vocês, porque eu perdi o raciocínio. Assim, às vezes acontece. E também pelo elevado da hora. Mas isso volta na hora certa e a gente retoma o tempo. Eu queria que, assim, quem gostaria de pegar a palavra e a gente iniciar esse diálogo? Bom, Turci, eu acho que hoje você tinha que falar mesmo, né? É para a gente se apresentar. Vocês já se conhecem, eu que sou novo na turma. Tá certo. Então, eu acho que é isso mesmo, acho que você está correto nesse posicionamento, e eu acho que esse diálogo começa no andar da carruagem, aí ele começa a tomar forma, e é importante ter esse pré-requisito, acho que é fundamental, né? Acho que eu vejo com bons olhos, e aí isso vai permitir que a gente possa realmente participar sem preocupação, sem com a preocupação só de olhar para o sagrado, né? Sem essa preocupação do ego, de ficar escondido, de eu não posso falar porque eu não sei, ou sei lá o quê, né? Enfim, sem confusão, com clareza. E preciso dizer para vocês que eu caí aqui da live em um momento, porque eu estou na roça, e tem hora que a minha internet aqui fica meio maluca, às vezes eu caio, às vezes não volta. Ainda bem que está gravando, que aí posso participar. Enfim, mas assim, eu acho que você foi feliz no que você falou, acho que essa introdução é fundamental, isso faz a gente recordar de algumas questões que há tempos que a gente às vezes não olha, porque ouviu uma vez e aqui está guardado lá e não traz isso à tona, e eu acho que vai ser fundamental, e o que você coloca, né, estabelecer esse contexto é importante, pelo menos para mim, para poder começar a dar esses primeiros passos aí. Agradeço sua fala. A gente já está se conhecendo e eu tenho a impressão que já conheço há muito tempo. Que A gente bom. se conhece também, né, nessas histórias. Sim. Quem queria falar o próximo? Pode ser, Rubens. Claro, Gustavo. Prazer. Prazer te conhecer pessoalmente. Prazer é todo meu. Quando tu falavas há pouco,
sobre a ideia da yoga como maestria sobre todas as ações. Nesse final de semana eu revi um filme chamado Poder Além da Vida. Não sei se todos já assistiram, se alguém não assistiu, eu recomendo. E há uma passagem muito bacana em que tem um diálogo, uma conversa entre aquele que seria o instrutor e aquele que seria o discípulo, né? E o discípulo ele seria um atleta, um ginasta, né? E aí esse grande instrutor fala para ele assim: eu, você pratica ginástica e eu pratico tudo, né? E é esse o conceito, né, de yoga, né? É tão forte isso, né? Isso é tão, enquanto às vezes a gente fica numa mediocridade na vida com pequenas, está em tudo, né? Está num momento, numa ação mais simples até aquela que, entre aspas, poderia se cogitar como uma mais complexa, né? E isso é muito intenso, né? Se vivenciado com essa entrega, ela causa um preenchimento da vida, né? Ela extasia, a gente saboreia a existência num processo maior, né? E eu estou muito feliz de estar aqui participando, eu agradeço o Vanildo aí pelo convite, por fazer essa reunião com esse encontro de grandes almas que eu considero todos aqui. E eu até queria te perguntar, Rubens, como que tu gostaria de lidar com a questão, por exemplo, na medida em que você fala, a gente pode fazer alguma indagação, a gente deixa um período para o final para fazer os questionamentos, como que seria o processo? Então, eu acho assim que eu vou dar um exemplo, que é uma resposta meio que não é resposta, que eu gosto, né? Eu admiro muito, apesar de conhecer pouco, não tive a oportunidade de conhecer, os Quakers, sabe? Os Quakers, essa veia Quaker, né? Que a gente fala veia Quaker, Ah, mas são os Quakers. Quakers por quê? Eu contei isso para o Vanildo já, acho que por isso que ele está rindo, acho que foi isso, né? Porque eles se reuniam assim, em círculo, cristãos gnósticos, acho quase gnósticos, não sei, mas sem uma liderança estabelecida, porque ali, quando eles estavam fazendo o estudo, de repente, no meio daquelas falas, alguém sentia aquele quaker, o earthquake, terremoto, né? Quando você dava aquela chacoalhada assim, que você se arrepiava, é porque você sentiu a potência se instalando em você, que isso é a autorização do espírito, do coração, para você tomar a palavra, com educação, sabendo pedir licença, porque qualquer interrupção é bem-vinda se ela é feita num contexto que não está atrapalhando o final de um raciocínio, feito com cuidado, e se é um momento importante para que aquilo surja, a gente tem que ter liberdade para isso, sempre. Ainda mais que é um grupo de diálogo, de estudo. Você está indo rápido demais, pô, peraí, vamos ver esse detalhe aqui, né? Então, tudo isso a gente sente quando parte de nós mesmos. Se eu sinto que estou conectado com o sagrado e a coisa não está fluindo, que tem uma dissonância do outro lado, eu acho que eu tenho que interromper. Se eu posso dizer, não, ele está lá no raciocínio que se eu interromper, ele vai esquecer tudo, porque eu sou esquecido. Aí deixa eu dar um tempinho para ele. Quando ele concluir essa ideia, aí eu interrompo, né? Mas a gente vai estar lendo os textos da Gita, o verso, né? Então vai ser muito mais tranquilo, porque isso vai se estabelecer também naturalmente. Mas acho que o grande critério é a gente, desde o início, ainda mais no Ocidente, graças a todos esses grandes seres que foram instalando esse caminho da genuína liberdade e da consciência, né? É que a gente se consulte e exerça a nossa autodeterminação. Não, eu estou sentindo que isso é verdadeiro, eu vou expressar isso. E a qualquer momento é bem-vindo, qualquer interrupção. Se por acaso não for verdadeiro, a gente percebe, que vai quebrar a harmonia, aí na outra vez a gente corrige. É um aprendizado para que a gestão
seja feito pela consciência que se manifesta. Primeiro é uma consciência individual, a consciência de um e de outro, mas depois tem a consciência do grupo. Isso a gente percebe nos animais. É claro que nós, conscientes, vamos desenvolver isso de uma outra forma. Você vê aquelas formações de pássaros. É uma coisa incrível. Cada pássaro tem a sua consciência, mas tem uma coisa ali que leva o cardume todo para um lado. O que é aquela força, né? No nosso nível, essa força tem que agir num outro nível já. Mas a gente tem que exercitar isso, que a gestão é a gestão da consciência de Deus manifesta em nós. E fim de papo. Não existe. Eu acho que é isso que é a Gita. É a gente exercer essa liberdade do coração, a liberdade do diálogo. Então pode interromper quando quiser, não tem problema nenhum para mim. Então vou interromper aqui. Você acabou, Gustavo, de falar? Acabei. Acabou? Acabei. Ok. Então, quando eu e o Gustavo, a gente começou a conversar sobre isso, sobre essas questões que a gente tanto gosta, que são essas questões espiritualistas e ligadas aqui, a gente estava um pouco... Posso falar por mim, né? Assim, eu estou um pouco... Eu acho que, como as coisas têm se apresentado, está um pouco de cheiro de naftalina, assim, tem muita coisa guardada, tem umas coisas, assim, que eu acho um pouco estranho, mas não, isso não é a questão. A questão é, eu queria isso na prática para mim, sabe? Eu acho bacana de ter todas as escrituras de cor, ou saber, mas mais do que isso aí, no âmago da questão, e aquilo te traga efetivamente uma resposta, sabe, completa e cheia. Não é, é isso que eu efetivamente procuro, sabe? Eu sei que a Gita é uma fonte disso. É uma fonte inesgotável de conhecimento onde eu posso. Então, eu queria decifrar, eu sei que é meio impossível, mas eu queria, pelo menos, saber, a ser alfabetizado em Gita, para poder juntar as palavras e fazer aquilo que eu preciso, entende? Assim, isso que eu vejo. Então, eu vejo você, eu leio a Gita todo dia um pedaço, eu vejo que o Guia também de vez em quando fala, e que outras pessoas falam, mas eu queria ter a minha interpretação e eu tenho a impressão que você pode nos ajudar, a minha especial, a abrir esse caminho para que eu possa caminhar por esse caminho de uma forma mais tranquila. Isso que é um desejo meu, assim, especificamente. Quanto a Gita, na prática, me ajuda a ser uma pessoa melhor e conhecer esse caminho. Posso falar? Porque, Você olha está só, sentindo Quaker, não? eu queria te responder esse ponto, que é tão importante que você trouxe, aí eu passo a palavra para a Néia. Mas eu queria responder isso. Porque Okay. olha, teoria sem a prática não é nada, é óbvio, né? Existe uma fala lá na fazenda, onde eu frequentei muito tempo, que dizia assim: primeiro ser, depois fazer, e só então dizer. Tua autoridade para falar, ela vem depois de você ter feito, e você só faz porque você se tornou aquilo. Então, essa é a ordem. Você vive, você manifesta isso nas suas ações, aí você fala sobre isso. Então, com relação à Gita, que é a pergunta que você está me trazendo, eu vou fazer uma palavra forte, mas que é verdade para mim. A Gita é o livro mais sagrado que existe no mundo, né? Para mim. Sabe que você pode fazer com a Gita? Pode rasgar e jogar no lixo, não serve para nada. Olha que coisa estranha. Quem está dizendo isso? Eu? Não. Krishna, na Gita. Ele tem uma metáfora que é isso que você está pedindo. É isso que você está pedindo. Está aí a tua resposta, Danilo. Eu não vou saber na nossa Gita qual é o capítulo, porque eu tive que estudar para dialogar com os meus colegas, meus pares. Eu conheço mais assim os versos de cor na outra Gita, embora eu saiba encontrar na nossa. Né? Na outra Gita, está lá no segundo capítulo, dos versos 42 até 47, quando Krishna faz uma crítica à tradição védica e aquele entendimento engessado, né, das escrituras, aquela coisa
a letra morta das Escrituras, o Krishna diz: de que vale um poço de água para quem encontrou o oceano e a fonte de todas as águas? Uma escritura sagrada é um poço de água pura que mata a sede de quem está sedento. Ele é valiosíssimo para quem está sedento. A escritura sagrada foi produzida por alguém, está ali uma testemunha externa a você. Uma testemunha externa. Agora, quando você encontra isso no seu coração, para que você quer essa coisa impressa no papel, se está impresso em letra de fogo no teu coração? Pode pegar esse papel e jogar no lixo, que ele vai estar ocupando espaço na tua casa. Agora, enquanto a gente não chegar lá, a gente estuda a Gita. Porque essa via da consciência, a via do coração, isso está até em outros textos da Índia. Manu Smith, que é um texto até conservador, existe uma passagem que ele diz assim: como é que eu sei quando eu tenho que seguir a minha consciência? O que significa seguir a consciência? O que significa seguir o coração? O que significa seguir o Atma? Ainda não sei o que é isso. Como é que eu exercito isso? Então, a tua resposta, Vanil, você faz o seguinte: primeira coisa, você vai agir na vida e quer dar o teu melhor. E percebe que você está em dúvida. Você pode ser arrogante, você pode estar com preguiça, tem mil coisas, mas você quer dar o teu melhor. Aí você está em dúvida ali, tua mente está nublada. A gente tá, aqueles véus, né, as nossas impurezas. Aí o que você faz? Você vai consultar a escritura sagrada da tua tradição. Eu vou abrir a Gita. O que a Gita diz aqui? Mas pode acontecer uma hora que você... Poxa vida, meu coração não está ressonando aqui. Tá bom. Vou pegar os intérpretes da Gita. Hansa Yogi, Shankara, quem eu quiser. O que eles dizem sobre essa questão nova que eu tenho? Não encontrei a resposta. Então, peraí, vou para o terceiro passo. Li o texto sagrado, nada. Li os grandes comentadores, os exegetas, nada. Terceiro, vou olhar o exemplo dos grandes santos. Mas e fulano lá, que teve aquela vida maravilhosa? Como ele faria no meu lugar? Não adianta, essa minha experiência é única. Nem São Tomás, nem Santo Agostinho, nem Krishna. Não consigo imaginar no meu lugar como eles fariam nessa situação particular. Bom, você passou por essas três coisas, aí você está autorizado a seguir aquilo que aponta o teu coração, que é subverter a ordem e inaugurar o novo, às vezes. Vou dar um exemplo disso do século XX, né? Que as mulheres viveram muito mais do que nós. Obviamente, elas viveram um processo revolucionário que cresceram, se emanciparam e buscaram direitos. Mas se elas fossem buscar esse direito numa interpretação antiga dos textos sagrados, não iam ter resposta. No exemplo de como as mulheres viviam naquelas épocas, não iam ter resposta. De repente, elas descobrem que existe um modo virtuoso, livre de viver, que não estava, de alguma maneira, muito clara, nem prescrita. Aí você está seguindo o teu coração. Você está quase que abrindo um novo evangelho. Aí você pode falar como... Esqueci o nome daquele que a Annie Besant queria como um avatar. Como é o nome daquele indiano da teosofia que a Annie Besant queria como avatar, meu Deus? Krishnamurti. Krishnamurti. Tem que tomar cuidado para que a arrogância, a vaidade não nos traia. Porque nessa fala, se ela não for 100% verdadeira, aí esse é o erro. Né? De que me valem os textos sagrados, as religiões? Elas são como muletas. As muletas me ajudam a pessoa que está com a perna quebrada, que é manca, que não tem uma perna, a caminhar. Mas de que vale essas muletas para quem desenvolveu asas e aprendeu a voar? As muletas não passam de um peso morto.
que é isso. Então, a religião que é boa no contexto é desnecessária no outro. É como foram as escolas para a gente. Todos nós passamos pelo jardim da infância. Foi uma maravilha o jardim da infância. Mas se a gente ficasse até hoje no jardim da infância, ele não seria mais do que um peso morto, que uma muleta. O jardim da infância nós já superamos, nós já vivemos. Então, quando a gente desenvolve asas para voar, agora o grande problema é a pessoa achar que desenvolveu e não desenvolveu. Aí a gente vai para o provérbio popular. Quando a gente pensa que é muito grande e nas nuvens vai tocar, os anjos já estão sorrindo da queda que se vai levar. Então, aí todo. Isso é dos caboclos, isso é dos roceiros. Isso é do pessoal simples do campo, quando olha aqueles doutores, né, cheio de conhecimento, de universidade, ele lá no gadanho, lá na enxada, né, ele, ó, mas nem sabe a queda que vai levar. Isso é... Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas se é do coração, Vanildo, se a gente testou, igual fez o teste lá, ó, olhei na escritura, eu li o exemplo do santo, eu vi o santo na minha devoção. Não tem a resposta como é que uma mulher tem que se portar nesse século XXI, como é que tem que ser a relação marido e mulher e família agora. São questões que a gente está reinventando, reconstruindo. E, às vezes, daquela questão, numa leitura antiga que a gente faz do texto sagrado, pode não ajudar. Então, aí a gente se emancipa. Então, a prática, para mim, é isso. E aí o estudo da gente tem que sempre encaminhar para isso. E a gente sempre pode trazer um exemplo prático também aqui. Cada vez que eu estudar a Gita, pode trazer um exemplo de onde se deu na nossa vida ou na vida de alguém que a gente conhece, para trazer um exemplo, onde a pessoa... Srivajana. Meu Deus, se eu for pegar a vida de Srivajana, a gente faz outro... já o que tem ali de exemplo de quem viveu o Shuddha-dharma, de quem viveu a Gita, né? Então, toda hora que a gente estiver se remetendo aos versos, pode estar se remetendo... Por isso que tem esse texto importantíssimo. Acho que é de Subramania, não lembro de quem é. Às vezes eu esqueço os nomes, confundo tudo, fico vendo outras coisas. Chama Princípios e Personalidades. É um texto maravilhoso, porque fala sobre isso, sobre as personalidades que têm valor porque elas vivem certos princípios. E era por isso que ele podia explicar para o amigo cristão dele que eles eram irmãos e viviam a mesma coisa, que os princípios vividos por Jesus, que era importante, eram mais importante até do que a ideia de ser filiado a Jesus, vamos dizer assim. Acho que é um texto de Subramania. Então, para mim, sem isso, você tem razão, não é bom estudar Gita, porque vai criar uma espécie de intelectualismo arrogante e estéril, que foi o que matou a maioria dos... eu ia falar lá das religiões da Índia Antiga, né? Mas acho que eu posso generalizar e trazer para o presente. Foi o que matou e colocou em crise a nossa própria instituição. Faz parte do processo de aprendizagem. Os mestres estão cientes e sabem que é errando que a gente acerta. Neia, desculpa, porque eu disse que ia te passar a palavra e não passei, né? Não, eu estava esperando você falar, né? E assim, acho muito importante, achei muito bacana assim, essa introdução, muito rica, né? Essa introdução. E é isso, faço das minhas palavras as palavras do Vanildo, né? Que a ideia, quando ele contactou, é justamente essa, né? É poder ler o Bhagavad Gita e você poder compreender ele no estado, pensa assim, no estado meditativo, né? Que eu acho que seria o mais correto de entendê-lo, né? E quando você entrar naquele processo de meditação, você compreender o que aquilo traz para a sua alma, ou aquilo que a sua alma está desejosa, né? Aquele arjuna dentro de você
conversando com Krishna ali no momento da meditação, e trazer a luz do conhecimento, mas não o conhecimento humano, né, o egóico, mas o conhecimento da alma mesmo, para que a gente possa desfrutar desse conhecimento da alma, mas com algo que você pode, como é que se diz, se alicerçar aqui, né, tirando aquele momento de meditação que você faz, e para você continuar nesse momento meditativo, você conseguir buscar em algum lugar essa palavra, ou seja, fazer o caminho inverso daquilo que você falou, né? Minha alma está desejosa, eu vou lá buscar no Gita, não encontrei, vou buscar com os grandes seres, não encontro, né? Então eu estou autorizada como é que fala? A mover pelo meu coração. Então eu penso que seria um movimento inverso, né? Eu entrar no estado meditativo e buscar dentro desse Arjuna e esse Krishna que fala tanto, e quando eu chegar aqui, eu tenho onde buscar, porque eu já tive aquela experiência, né, ali no processo meditativo, e aqui, quando eu quero vivenciar ou reencontrar aquele êxtase ou aquele conhecimento sagrado, eu tenho onde buscar, né? Então, eu acho que o objetivo, assim, pelo menos meu, seria esse, né? Você poder caminhar no paralelo, nesses paralelos, né? Dentro de um processo meditativo intenso, né? Na quietude, na prática da meditação, e depois aqui fora, né? Nesse processo meditativo inconsciente, né? Então, você poder se alicerçar, né? Ter onde buscar isso. É isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Que maravilha essa fala, que maravilha. E que maravilha esse retorno, né? Que, na verdade, o processo é de 6 passos mesmo. A gente sabe que é Gnana, Bhakti, Karma, Karma, Bhakti, Gnana, né? Se você pegar os capítulos da Gita, quando eu vou do Shuddha Sankhya para o Shuddha Yoga, eu faço exatamente esse caminho. Eu falei 3 passos e parei ali na metade. Quando eu falei seguir o coração é isso que você mencionou. Eu descobri Krishna e Arjuna ali dentro. Então é maravilhoso isso. E é tão maravilhoso que eu queria te pedir, assim, para não me esquecer, a semana que vem, para você me lembrar disso, porque a gente tem que começar o Gita a partir daí, dessa metáfora, desse entendimento. Queria pedir para você me lembrar isso, porque eu queria começar, é assim que a gente tem que acessar a Gita mesmo. Ou seja, como esse entendimento dessa metáfora para essa meditação de quem é Krishna e Arjuna, né? Como isso se manifesta dentro e fora de mim. Então, isso pode ser o tema já antes da leitura ainda, eu dizer quem é Krishna e quem é Arjuna. Então, né? São essas duas vozes, ou esses dois pássaros que a gente traz na metáfora dos 2 pássaros, a gente pode falar isso a semana que vem, né? Dentro de nós. E por que esses nomes, Nara e Narayana, né? Significa esses nomes. Daí, como é que foram gerados os mantras, né? Vem tudo daí, Nara, Narayana, Om Namo Narayanaya, né? Então, o mantra, tudo isso a gente pode ver na semana que vem, e aí começar a leitura da Gita com esse olhar. Então, e quando a gente for começar a Gita, a gente tem que fazer uma leitura crítica. Às vezes as pessoas ficam um pouco assim, chateadas comigo, ou até desapontadas, porque podem me achar meio herege, ou meio desrespeitoso, no sentido que eu não tenho um entendimento dogmático, fechado do texto. Ninguém é perfeito. Então, quando a gente vê uma opção de tradução de uma época, tem que lembrar que aquilo foi uma opção, que isso pode estar desatualizado, pode conter equívoco, e que a maneira mais verdadeira. Claro que todo tradutor, quem sabe, quem é de letras sabe isso, né? Os italianos são mestres nisso. Todo tradutor é um traidor. Todo tradutor é um adúltero. O que ele só faz é adulterar, né? Vai traduzir uma poesia,
A gente sabe que é impossível, né? A Gita é um texto poético, né? Mas então que a maior segurança que a gente tem, ainda mais quando a gente recebe certas iniciações, vai avançando no caminho, na hermenêutica do texto sagrado, é a gente se debruçar sobre o termo em sânscrito, os seus múltiplos significados, e descobrir nesses múltiplos significados aquele que corresponde ao significado Shuddha. E a gente percebe que os mestres sempre dão um sinalzinho quando ele diz, olha, pode afirmar com força que eu estou aqui de cima te apoiando. Aí você, né, você afirma algumas coisinhas. E é assim que a gente vai produzindo também. Porque o Shuddha Dharma não é uma coisa estética, parada. A gente não pode morrer, chegar ao ano 3000, só lendo textos escritos pelos patriarcas, os pioneiros, que escreveram em 1915, 1920. Né? Cadê a nossa reflexão sobre essa matéria? E essa produção abalizada, tem que ser abalizada, bem fundamentada, e que vivifique o Shuddha Dharma e a vida dos... E que você percebe isso quando traz florescimento das instituições e harmonia entre todas elas. Né? Então, você sabe que o texto sagrado está sendo produzido e circulando quando você vê o jardim florir. Né? Então, a gente tem que sair do deserto. Essa é a trajetória. Né? Então, esse exercício que você pede é isso. A gente vai ler a Gita assim. Por isso que eu compartilhei aquele arquivozinho. Poxa vida, tem quase 100 anos. Tem mais de 100 anos, na verdade, que ele foi publicado. Eu nunca vi ninguém mexer com aquele negócio, com aquele arquivo. Que coisa impressionante. Eu arrisco dizer, é quase que eu digo. Assim, às vezes eu sou um pouco pesado também, né? Mas que descaso, que descuido com as coisas sagradas e com as coisas dos mestres. Aquilo não foi revelado para ficar esquecido e abandonado. O principal instrumento para ajudar a gente no estudo da Gita, totalmente ignorado e esquecido. Então a gente precisa renovar essas coisas, reavivar essas coisas entre todos nós. Aquela tabelinha ali, aquilo é um segredo, mas é um segredo, né, de uma riqueza que possibilita a gente dialogar com todos os membros da nossa instituição e com todos os admiradores da Gita, de todas as outras tradições. Você pode dialogar com o pessoal de Vivekananda, de Ramakrishna, de Sri Aurobindo, do Gandhi, né? Sai Baba, que seja. Todos esses outros grupos, a gente pode dialogar com eles se a gente entende aquela tabelinha. Basta entender aquela tabela. E dialogar nesse sentido. Porque quantas vezes a gente não percebe que um texto de Yogananda é um texto sagrado, um texto Shuddha. Às vezes a gente cita, a gente se referencia. E, no entanto, a gente não consegue estabelecer um diálogo porque a Gita, que o próprio Yogananda traduziu, não vou dizer que é a que eu mais gosto, não é isso que eu admiro, mas a gente não consegue nem conversar porque parece que a nossa Gita é uma outra Gita totalmente diferente. E não é. Aquela tabelinha quer dizer isso. Aliás, um segundo assunto, se alguém me lembrar que eu trato, é isso. Por que existem essas duas Gitas? Qual é a função de uma? Qual é a função da outra? Para mim, isso eu respondo em 10 minutos, porque eu passei anos refletindo sobre isso e tendo algumas experiências também sobre isso. Né? Então, da razão e da função dessas duas Gitas. Qual é a diferença dela? Mas isso é só para a gente estabelecer o diálogo com todos nós irmãos. Agora, o mais importante é a questão que você trouxe, que é viver a Gita como essa meditação dentro Dharmakshetra e fora Kurukshetra. É assim que abre a Gita. O primeiro verso da Gita começa assim, Dharmakshetra, agora eu já esqueci. Ou é Dharmakshetra, Kurukshetra, ou é o contrário. Mas o primeiro estrofe da Gita é essa. Ou seja, já se refere o que está acontecendo dentro e o que está acontecendo fora. O campo do Dharma é o campo da consciência.
é dentro de mim. Kurukshetra é o campo de batalha, o campo dos Kurus, da família dos descendentes, os Kauravas e os Pandavas. Né? Então, Dharmakshetra, Kurukshetra. É exatamente isso que você trouxe. Ou seja, essa interpretação da Gita na prática da nossa vida interna e da nossa vida externa. Dharmakshetra e Kurukshetra. São as duas figuras metafóricas que dão conta disso. Então, para mim, isso foi um prazer. Não sei se a gente se estendeu mais do que devia, não sei qual é o horário que a gente pensou em terminar. Eu, por mim, deixo agora a palavra com vocês para a gente caminhar para o encerramento. Luiz, encerra aí, Luiz. Não, eu tenho uma dificuldade que eu preciso partilhar com vocês. Porque eu tenho um grupo que a gente é um grupo presencial, e com esse negócio que a gente está passando, eu estou fazendo uma live com eles. E a gente faz na quinta-feira, das 19 às 20 horas. E teria problema para vocês, para a gente começar às 20, não? Ou fica muito tarde? Para mim, não tem problema nenhum. Para mim também não. Para Se mim não também tiver, não. eu agradeço. Eu agradeço porque aí eu consigo participar inteiro, né? Gustavo, Ótimo. então, nós vamos começar às 8 horas. Isso. Porque eu termino e já entro. É bom que eu já venho energizado, né? Opa. Ou não, né? Caetano. Pode estar nesse lugar aí que você está. Não vou falar a palavra inveja, que não é uma palavra boa, mas que maravilha poder estar assim, né? Eu tô aqui desde de março, eu tô com meu pai aqui, né? Então, estou cuidando dele aqui, está sendo uma experiência fantástica. Eu imagino. Eu estou confinado num apartamento de... Não é tão pequeno, mas é um apartamento. Então, é um apertamento de 130 metros quadrados, né? Eu não aguento Não, mas sair de casa. Você anda para a cozinha, anda para a sala. Aí, finalmente, eu me curvei e hoje eu encomendei aquele equipamento para caminhar um pouco, né? sei. Sair aqui na rua e de máscara, fazer exercício. Mas daqui uns dias vocês todos vão vir aqui para a gente fazer uma prática aqui. Com o maior prazer. Vai ser uma alegria. Quando esse dia chegar, deixa a gente vencer a pandemia e os mestres oferecerem essa data para a gente, né? Vai ser uma maravilha. Isso. Vai ser um prazer. Sim. Estamos construindo isso no nosso sonho já. Já começou a se materializar, verdade. Começa com uma ideia, né? É que nem você falou, a gente começa agora a juntar e criar um campo, né? Um campo com a experiência de cada um, com a realidade de cada um. Essa é a ideia. Que bom. Beleza. Podemos Gustavo? terminar? Pode terminar. Você encerra aí, Tubens? Eu vou encerrar, posso. Eu queria... Então, vamos lembrar hoje... Vou fazer só um mantrazinho um pouco diferente e depois o encerramento normal. Mas esse mantra eu queria falar um pouco, porque ele aparece na prática da saúde, né? E num contexto muito interessante, mas eu quero apresentar ele num contexto um pouco diferente agora. Quando a gente diz Om Hansa Soham Yogi Swarim Rim Swaha, você pega o copinho de água, consagra a água, né? Faz os toques e toma. Esse mantra, vou traduzir ele, né? Tem várias traduções, obviamente, lá na prática tem um, mas esse Yogi Swarim, saudações a Sri Yoga Devi. Então, Sri Yoga Devi, um dos seus aspectos é Durga. Krishna pede a Arjuna, no início da Bhagavad Gita, que antes de ir para o campo de batalha, ele faça o hino a Durga, né? A invocação a Durga. Né? E uma síntese, o mantra que representa esse hino, é esse. Quando eu digo, já nesse estado, Om Hamsa Soham, né? Om, eu sou esse ser unificado que se unificou com o espírito, com o Atma, né? Om Hansa Soham, quer dizer isso. Yogi Swarim, né? Quer dizer, saudações, Rim Swaha, saudações
a Yogeshwarin, a senhora do yoga, a Sri Yoga Devi, ou seja, a Durga. Então, deixa eu pedir para que a gente agora caminhe para isso. Eu vou pedir, então, que a gente fique numa postura tranquila, a gente feche os olhos, né? Acalmando o nosso pensamento, deixando a respiração suave, agradecer por esses momentos que nós tivemos, né? E que a gente se prepare para levar para a nossa vida essa energia, compartilhar com todos. E lembrando dessa conexão, né? Em homenagem a Sri Yoga Devi, em homenagem a Sri Krishna, que pediu a Arjuna que entoasse o hino a Durga, eu faço esse mantra que nos lembra do hino a Durga. Om Hansa Soham Yogi Swarim Rim Swaha. Om Tat Sat. Om Shanti. 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 Paz. Namastê. Então, vejo vocês semana que vem, quinta-feira.